sou dono de um mercado, e hoje finalmente lidei cara a cara com uma Karen, que dizia ser esposa do dono para sair sem pagar. Trabalhar em loja parece simples, mas não é. Quem vê de fora acha que é só abrir a porta, colocar os produtos na prateleira e esperar os clientes aparecerem. Mas a verdade é que lidar com gente é a parte mais difícil, e, muitas vezes, a mais cansativa. Eu sou dono de uma loja de conveniência de médio porte, e já vi de tudo por aqui. Desde o cliente educado que agradece até por uma sacolinha a mais, até aquele que acha que está fazendo um favor em gastar dinheiro comigo. Já lidei com bêbados às 9 da manhã, adolescentes que juravam que eu não ia notar as balas escondidas no bolso e até aquele sujeito que tentou devolver uma garrafa d'água, vazia. Mas eu nunca mesmo, tinha visto algo que chegasse perto do que aconteceu naquele dia. Era uma terça-feira, daquelas mornas, em que a loja está movimentada o suficiente para não deixar a gente parado, mas não tão cheia a ponto de enlouquecer. Eu estava atrás do balcão, conferindo umas notas fiscais e observando o fluxo dos clientes, quando a porta abriu e ela entrou. De cara, percebi que não seria um atendimento comum. Sabe quando alguém entra num lugar e parece que o ar muda? Ela entrou como se fosse dona do espaço, cabeça erguida, passos firmes e um olhar avaliador, como quem inspeciona se tudo estava no lugar certo. Vestia roupas de marca, óculos escuros enormes e carregava uma bolsa que parecia mais uma mala de viagem. Eu já atendi muitos tipos de clientes, mas existe uma categoria que a gente, entre os funcionários, apelidou de os especiais. São aqueles que entram sem nem dizer bom dia, já pedem desconto antes mesmo de escolher o produto e acham que têm direito a tudo. Pois bem, bastou 2 minutos de observação para eu saber que aquela mulher se encaixava perfeitamente nessa categoria. Ela não disse nada quando entrou. Apenas pegou um carrinho e começou a colocar produtos dentro dele. Mas não qualquer produto, foi direto para os mais caros. Vinhos importados, chocolates finos, queijos especiais. Tudo aquilo que um cliente comum pensaria 2 vezes antes de comprar. Enquanto ela circulava pelas prateleiras, eu observava de canto, pensando, lá vem história. Já aprendi, com os anos, a identificar quando um cliente vai dar dor de cabeça. É quase um instinto. Depois de uns 20 minutos, ela estacionou o carrinho na frente do balcão. Eu me aproximei com meu melhor sorriso profissional, pronto para iniciar o atendimento. Boa tarde, senhora. Deseja levar tudo isso? Perguntei. Foi aí que percebi que minha previsão estava certa. Ela levantou o queixo, tirou os óculos escuros de forma dramática e me olhou como se estivesse prestes a revelar um segredo. Eu sou esposa do dono desta loja, disse, pausadamente, como se esperasse que eu caísse de joelhos. E não preciso pagar por nada do que está aqui. Naquele instante, eu tive que segurar uma risada. Não porque fosse engraçado, embora, de certo modo, fosse, mas porque eu simplesmente não esperava ouvir algo tão absurdo em plena luz do dia. Eu, o dono da loja, estava ali, atrás do balcão, ouvindo de uma desconhecida que ela era minha esposa. Respirei fundo, engoli a vontade de rir e pensei, ok, vamos ver até onde isso vai. Eu fiquei ali parado, olhando para aquela mulher que afirmava ser esposa do dono da loja. Ou seja, minha esposa. O problema é que, até onde eu sabia, eu era solteiro. E mesmo que não fosse, eu teria lembrado de um detalhe tão importante quanto estar casado com alguém que parecia ter saído de um desfile de bolsas caríssimas. Ela me encarava com uma expressão de superioridade, como quem tinha acabado de dar uma ordem e esperava que eu a obedecesse. Não piscava, não sorria, só mantinha aquele ar de quem estava acima de qualquer explicação. Senhora, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Acredito que deve estar havendo algum engano. Ela levantou uma sobrancelha, claramente ofendida pelo simples fato de eu não ter me curvado de imediato. Engano? Repetiu, com a voz carregada de desdém. Você não sabe quem eu sou? Tive que me segurar para não soltar um comentário sarcástico na hora. Afinal, eu sabia exatamente quem ela não era, minha esposa. Eu, não tenho certeza, respondi, tentando manter a compostura. Talvez possa me esclarecer melhor. Ela bufou, como se eu fosse um funcionário incompetente que não tinha recebido as instruções corretas. Eu sou a esposa do dono, seu chefe, o homem que paga seu salário. Portanto, não preciso pagar por nada. Está claro agora? Naquele instante, percebi 2 coisas. Primeiro, que ela estava completamente convencida da própria mentira. Segundo, que eu não poderia perder a oportunidade de ver até onde aquilo ia. Entendi, respondi, cruzando os braços. Mas, só por curiosidade, qual o nome do seu marido? Ela piscou, surpresa com a pergunta.
Demorou alguns segundos para responder, como se estivesse tentando se lembrar de uma prova que não tinha estudado. Ora, que pergunta ridícula! O nome dele é Augusto. Augusto. Eu nunca me chamei Augusto, nem de apelido. Mas o tom de voz dela era tão firme, tão confiante, que parecia acreditar de verdade no que dizia. Nesse momento, 2 clientes que estavam próximos começaram a prestar atenção. Fingiam escolher algo nas prateleiras, mas o olhar estava fixo em nós. Eu sabia que a cena só estava começando. Certo, senhora, falei, forçando um sorriso. Mas veja bem, sem pagamento não posso liberar os produtos. O rosto dela mudou imediatamente. A expressão de calma arrogante deu lugar a um olhar indignado, como se eu tivesse acabado de cometer uma ofensa pessoal gravíssima. Como assim você não pode liberar? Ela exclamou, a voz ficando mais alta. Você sabe com quem está falando? Ah, a clássica frase. Eu estava só esperando por ela. E, internamente, eu quase comemorei. Era o tipo de frase que separava os clientes difíceis das Karens. Estou tentando entender exatamente com quem estou falando, senhora, respondi, sem perder o tom calmo. E até o momento, só sei que seu carrinho está cheio de mercadorias que precisam ser pagas. Ela bateu a mão no balcão, fazendo alguns papéis se moverem com o impacto. A essa altura, 3 clientes já estavam de olho na situação, e eu podia sentir o ar ficando mais denso na loja. Eu vou ligar para o meu marido agora mesmo. Ela gritou, tirando o celular da bolsa. E quando ele souber que um funcionário mal-educado como você está me desrespeitando, vai ter consequências. Ela digitava na tela do celular com rapidez, como se estivesse mesmo prestes a fazer uma ligação. Eu, do outro lado, apenas observava, pensando, isso vai ser divertido. E assim, a cena estava armada. O espetáculo de uma Karen estava apenas começando, e eu tinha a melhor cadeira da plateia. Ela segurava o celular como quem segura uma espada em plena batalha. Apertava a tela com tanta força que parecia que ia arrancar a película de vidro. Você vai se arrepender de me tratar assim, ela declarou, colocando o telefone no ouvido. Vou ligar para o meu marido agora, e ele vai resolver isso. Fiquei olhando, curioso, porque eu queria ver até onde ela iria com aquela encenação. Os clientes próximos, já uns 5 espalhados pela loja, fingiam escolher produtos, mas ninguém se mexia de verdade. Era como se todos tivessem pago ingresso para assistir à peça teatral mais absurda do mês. Ela esperou alguns segundos, como se alguém tivesse atendido do outro lado. E aí começou o show. Oi, amor, sou eu. Sim, estou aqui na loja. Fez uma pausa dramática. Pois é, os funcionários estão me tratando mal. Eles disseram que eu tenho que pagar. Fez um olhar indignado na minha direção, como se estivesse me denunciando ao Tribunal Supremo da Justiça Universal. É, amor, eu já disse que sou sua esposa, mas parece que eles não acreditam. Eu tinha que me controlar para não rir. A cada frase dela, a plateia imaginária crescia, eu podia ver 2 adolescentes segurando risadinhas lá no fundo, e até um senhor que tinha entrado só para comprar pão estava agora encostado na prateleira, observando como se fosse novela das 8. Quando ela terminou a ligação, abaixou o celular e disse, com firmeza, ele está a caminho. Que ótimo, respondi, com um tom neutro. Assim podemos resolver isso de uma vez. Ela não esperava essa resposta. Acho que esperava que eu ficasse com medo, que cedesse e liberasse as mercadorias. Ao invés disso, eu continuei lá, firme, como quem aguarda tranquilamente uma visita que não existe. Enquanto ele não chega, senhora, precisamos decidir sobre a forma de pagamento. Ela bufou, cruzando os braços e levantando o queixo, como se fosse um desafio. Você não entendeu. Eu não vou pagar. Não é assim que funciona. Eu sou esposa do dono. E foi nesse instante que percebi, ela não ia recuar. A mentira tinha se tornado tão grande que a única saída era seguir adiante, custasse o que custasse. Certo, falei, respirando fundo. Então vamos fazer o seguinte, já que a senhora é esposa do dono, posso perguntar algumas coisinhas para confirmar? O silêncio que se seguiu foi delicioso. Ela piscou, desconfortável, e ajeitou a bolsa no ombro. Que tipo de perguntas? Disse, tentando soar confiante. Coisas simples, respondi, mantendo o tom casual. Como o nome completo dele, o número do documento, onde ele nasceu, sabe, informações que qualquer esposa deveria saber. Um murmúrio correu pela loja. Era nítido que todos os clientes estavam se divertindo com a cena. Eu, por dentro, também estava, mas mantinha a expressão séria, profissional, como se estivesse apenas fazendo meu trabalho. Isso é um absurdo. Ela explodiu, batendo o pé. Eu não tenho que provar nada para você. Eu entendo.
Falei, balançando a cabeça. Mas veja bem, aqui na loja, sem pagamento não há saída de produtos. E até o Sr. Augusto aparecer, pausei, olhando para o relógio no meu pulso. Bom, parece que vamos ter que esperar um pouquinho, não é? Ela regalou os olhos, ofendida pelo meu tom de calma. Isso é um ultraje. Eu exijo falar com o gerente. A frase veio como eu já esperava. Era o ápice da evolução natural de uma Karen. Primeiro a indignação, depois a ameaça, e por fim, o pedido pelo gerente. Respirei fundo, ajeitei o uniforme e respondi, senhora, eu sou o gerente. E pela primeira vez no dia, ela perdeu a pose por alguns segundos. Quando eu disse que era o gerente, o rosto dela perdeu o brilho por um instante. Foi só um segundo, mas eu vi. Aquela máscara de confiança quase escorregou, e por baixo tinha algo entre surpresa e pânico. Mas, claro, ela não podia admitir derrota tão cedo. Logo ajeitou a postura, ergueu o queixo e voltou a atacar. Gerente? Ótimo! Então você deveria estar me tratando com ainda mais respeito. Meu marido vai adorar saber que o próprio gerente da loja não reconhece a esposa dele. Eu sorri por dentro. Esse teatrinho não tinha preço. Senhora, se realmente é a esposa do dono, acho que seria bom esclarecer uma coisa. Falei, inclinando o corpo levemente sobre o balcão. Porque além de gerente, eu também sou o dono. O silêncio que se seguiu foi quase poético. De repente, dava para ouvir até o barulho distante do ar-condicionado. Os clientes que observavam congelaram no lugar, esperando a reação dela. E a reação veio. Você? Ela gritou, a voz subindo pelo teto. Isso é impossível. Você está mentindo. Garanto que não. Senhora, respondi, mantendo a calma. Meu nome é Daniel. Está no contrato de aluguel da loja, está no registro da empresa, está até na placa da entrada, se quiser conferir. Ela piscou várias vezes, como se estivesse tentando assimilar, mas parecia não encontrar saída. Então decidiu dobrar a aposta. Isso é um absurdo. Você inventou essa história só para me humilhar. Você não pode ser o dono. O dono nunca se rebaixaria a ficar no balcão atendendo clientes. A risada de um adolescente escapou lá no fundo da loja, quebrando a tensão. Eu tive que segurar a minha também. Senhora, o dono trabalha onde for necessário. E agora, no caso, o necessário é aqui, com a senhora, explicando que não vai sair da loja sem pagar. Ela ficou vermelha, batendo o pé no chão como uma criança contrariada. Eu vou denunciar essa loja inteira. Isso é perseguição contra mim. Vocês não sabem com quem estão lidando. E ali estava o estágio final, a ameaça genérica, o apelo ao poder invisível que nunca aparece. Com todo respeito, senhora, a única coisa que precisamos aqui é do pagamento. Falei, já sem paciência. Senão vou ter que recolher os produtos. Foi aí que ela perdeu o controle de vez. Você não vai tocar nas minhas coisas! Gritou, agarrando as sacolas como se fossem tesouros. Eu tenho direitos. Isso é um roubo. Os clientes agora não se seguravam mais. Alguns riam abertamente, outros filmavam com o celular, e eu sabia que aquela cena ia parar na internet em poucas horas. Eu respirei fundo, tentando encerrar a novela sem transformar a loja em um circo completo. Senhora, se não devolver os produtos e não quiser pagar, vou ser obrigado a chamar a polícia. Ela regalou os olhos, incrédula. Você jamais ousaria. E eu apenas peguei o telefone fixo do balcão, disquei calmamente os 3 números e disse, pois é, senhora, já estou usando. Ela começou a andar em círculos, resmungando frases desconexas, tentando manter a pose, mas a plateia de clientes já tinha julgado e condenado. Ela era uma fraude completa. Naquele momento, eu sabia que a entrada da polícia seria inevitável e deliciosa. Enquanto eu falava com a atendente do 911, pedindo a presença da polícia na loja, os clientes já tinham assumido oficialmente o papel de público ativo. 2 adolescentes que estavam encostados na prateleira de salgadinhos começaram a rir alto, sem a menor vergonha. Mano, olha isso! É uma Karen de verdade! Disse um deles, segurando o celular na horizontal, filmando tudo. A primeira Karen que eu vejo ao vivo, respondeu o outro, tentando não gargalhar demais. A mulher ouviu, claro que ouviu, e se virou furiosa na direção deles. Me respeitem, ela berrou, apontando o dedo. Eu sou a esposa do dono dessa loja. Vocês não sabem com quem estão mexendo. A frase foi como gasolina no fogo. Os meninos quase caíram no chão de tanto rir, repetindo em coro. Sou a esposa do dono, sou a esposa do dono. Outros clientes, que até então estavam em silêncio, começaram a trocar olhares e alguns não resistiram a sorrir. Uma senhora mais idosa, segurando um pacote de arroz,
Murmurou baixinho, mas alto o suficiente para eu ouvir. Esposa do dono? Esse povo não tem vergonha. A Karen agora estava cercada não apenas pelo meu olhar firme, mas pelo julgamento coletivo. A cada segundo, a credibilidade dela se esfarelava mais. E então, como se o universo quisesse premiar aquela plateia, os policiais chegaram. 2, uniformizados, andando firme em direção ao balcão. O barulho das botas ecoou pela loja, e todos os clientes instintivamente abriram caminho. Foi quase cinematográfico. Boa tarde, disse um dos policiais, a voz calma mais autoritária. Recebemos uma chamada sobre uma confusão. O que está acontecendo aqui? Antes que eu pudesse responder, a mulher saltou à frente, teatral como sempre. Graças a Deus vocês chegaram, exclamou, colocando a mão no peito como se fosse vítima. Esse homem aqui está me perseguindo, tentando roubar minhas coisas. O policial arqueou a sobrancelha, olhando para mim. Eu apenas respirei fundo, já esperando aquele teatro. Senhor, o senhor é o responsável aqui? Sim, sou o dono da loja, respondi, firme. Essa senhora se recusou a pagar os produtos, alegando ser minha esposa. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente por 2 segundos, até o outro policial não conseguir esconder uma risada curta. Ele disfarçou, pigarreando, mas estava claro, até a autoridade achava a situação absurda. A mulher, percebendo que perdia terreno, ergueu a voz mais uma vez, ele está mentindo. Eu sou casada com o dono. O policial virou o rosto para mim e perguntou, meio sem acreditar, o senhor é casado? Eu neguei com a cabeça, sério, solteiro. Sempre fui. O choque estampado no rosto dela foi impagável. Os clientes atrás explodiram em cochichos, risadinhas e até alguns aplausos abafados. Ela ficou sem reação por alguns segundos, apenas piscando e abrindo a boca como um peixe fora d'água. Então tentou a última cartada. Ele está inventando isso agora. É uma armação contra mim. Mas era tarde. A autoridade, a plateia e até a lógica estavam todas contra ela. O primeiro policial se aproximou, a voz firme. Senhora, vamos precisar conversar lá fora. Ela recuou, agarrando as sacolas de compras como se fossem parte dela. Eu não vou a lugar nenhum. Isso é injusto. Vocês estão todos contra mim. O clima estava pronto para o desfecho mais caótico daquela tarde. A loja inteira segurava a respiração. A mulher estava ali, agarrada às sacolas como se fossem relíquias sagradas, cercada por 2 policiais que tentavam conduzi-la com calma para fora. Senhora, vamos resolver isso lá fora, de maneira tranquila, disse o primeiro policial, mantendo o tom profissional. Mas ela não queria tranquilidade. Ela queria vencer. Queria que todos acreditassem naquela mentira desmoronada. Eu não vou a lugar nenhum, gritou, o rosto vermelho, o suor já escorrendo na testa. Vocês não sabem quem eu sou. O público não resistiu. Risadas abafadas surgiram em diferentes pontos da loja, e cada risada parecia aumentar ainda mais a fúria dela. Cala a boca, vocês todos, berrava para os clientes. Vou processar cada um de vocês. Os policiais trocaram um olhar rápido. Estava claro, a paciência deles tinha limite. Senhora, última vez que peço, disse o segundo, agora mais firme. Largue as sacolas e nos acompanhe até a viatura. Ela apertou ainda mais os dedos em torno das alças de plástico. Os nós das mãos ficaram brancos de tanta força. Isso é um sequestro. Ela berrou, se debatendo. Ninguém vai me tocar. Os policiais tentavam manter a calma, aproximando-se devagar, falando firme. Senhora, por favor, colabore. Não queremos usar força. Mas bastou o primeiro deles tentar segurar levemente seu braço para que ela explodisse. Começou a se debater como uma criança em birra, mas com a força de um adulto em pânico. Chutava o ar, empurrava os ombros deles, girava o corpo para todos os lados, enquanto gritava frases desconexas. Socorro! Estão me agredindo! Me soltem! Eu vou processar! Foi nesse turbilhão que aconteceu. Em um movimento brusco, ela abriu a mão e deu um tapa desesperado, sem medir direção. A palma estalou direto no rosto do policial da frente. Por um instante, o tempo pareceu congelar. O policial parou, incrédulo. O parceiro já se posicionava ao lado, preparando a intervenção. Pronto, acabou, disse ele, firme. Antes que ela pudesse inventar mais uma mentira ou soltar outro grito, os dois a imobilizaram com rapidez e eficiência. A mulher se debatia, chutava o ar, berrava coisas sem sentido. Eu sou inocente. Isso é uma conspiração. Eu vou processar todos vocês. Mas já estava algemada, sendo conduzida à porta fora. Do lado de dentro, o silêncio durou poucos segundos.
Depois, uma onda de aplausos tomou conta da loja. Clientes batiam palmas, alguns riam, outros até gritavam frases como: "Aí, dono, parabéns. Essa merece ir pro YouTube." Finalmente alguém deu um basta. Eu fiquei parado atrás do balcão, respirando fundo, tentando digerir o espetáculo surreal que tinha acabado de acontecer dentro do meu próprio estabelecimento. No fundo, parte de mim sentia indignação. Como alguém tinha coragem de inventar tamanha mentira, de se colocar acima de todos, de agir com tanta arrogância? Mas outra parte não conseguia evitar um certo humor cínico diante da cena. Afinal, não é todo dia que uma mulher aparece dizendo ser sua esposa sem nunca ter te visto na vida, e acaba sendo levada algemada por agredir um policial. Quando o barulho das sirenes desapareceu ao longe, olhei para os clientes ainda reunidos e soltei uma frase que veio quase sozinha, carregada de ironia: "Bom, pessoal, desculpem o show gratuito. As compras seguem no caixa." E o mais curioso? O movimento daquele dia foi o maior do mês. Parece que, no fim das contas, até um escândalo pode ser bom para os negócios.